a pedido da Associação do Bairro Centro de Biguaçu, nós marcamos esta reunião para definirmos, né, ou para responder algumas das solicitações deles. Então, nós vamos tomar como base a solicitação e vamos respeitar a pauta da reunião. Eu gostaria de convidar, né, para fazer parte da mesa, o nobre vereador João Luiz, a nobre vereadora Magali, que são membros da mesa diretora. Cumprimento especial também ao nobre amigo vereador Patê. Um cumprimento especial ao John Kennedy, a todos os munícipes, Renato Petri, e todos que fazem parte do nosso comércio do centro de Biguaçu. Bom, desde que assumimos a presidência dessa casa, juntamente com a mesa diretora, já vínhamos conversando há tempo sobre a ida da Câmara de Vereadores do centro de Biguaçu para o prédio da Univale. Um cumprimento especial do Dr. Célio também, que está aqui bem atrás da mureta. Isso não significa que nós vamos para o prédio da Univale definitivamente. Em 2009, iniciou-se a construção da Câmara de Vereadores, e que, por sua vez, foi devolvido para o Executivo, ou uma permuta, né, com a nossa Secretaria da Educação. Bom, senhores, alguns poderão não ter gostado, mas nós estamos fazendo isso em termos de economia. Novamente, o valor da economia que será realizado, nós podemos reformar, deixar o nosso prédio da Câmara de Vereadores, onde se encontra a Secretaria da Educação, para nós podermos ter realmente um local de trabalho. Se vocês que conhecem as salas, muitos que estão aqui já trabalharam nessa casa, sabem que tem sala hoje insalubre. Existe sala hoje aqui sem janela. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, somente isso. Eu gostaria de passar a palavra, né, para cada um de vossas excelências, inclusive também, eu gostaria, se algum vereador quiser se manifestar também, obviamente que vamos, né, claro. Mas este processo simplesmente foi com o intuito de economizar os números, né, que eu tenho aqui. Se for colocar em valores reais o que já foi gasto nessa casa, somente com aluguel, passa de 3 milhões. Daria para fazer o prédio da casa. Hoje, nós gastamos, em média anual, 240 mil reais em valores. Então, senhores, eu vou passar a palavra para cada um, para, né, respondendo, e gostaria que quem fosse se manifestar, informasse, né, representando quem, certo? Eu gostaria... Sim. Então, eu gostaria que a pessoa se apresentasse e informasse. Eu gostaria de saber o presidente da associação que se encontra presente para participar da mesa. Representante da CIBIG. A CIBIG CDL tem algum representante? Renato, por favor, por favor. Então, senhores, simplesmente esse fato. Eu não imaginava que ia chegar onde chegou, pelo fato de nós tentar economizar e dar uma resposta realmente para a comunidade, que nós estamos economizando para, sim, reformar um prédio que nós precisamos. A comunidade precisa de uma Câmara de Vereadores. Então, eu vou passar a palavra para o nobre companheiro Wagner. É um prazer estar aqui com você, viu?
gostaria que você viesse mais vezes nessa casa, e todos os questionamentos que vocês, por sua vez, poderão fazer, respeitando a pauta da reunião que foi solicitada aqui. E eu vou responder de acordo com a possibilidade. Se eu não puder responder neste momento, eu vou responder posteriormente, porque vocês sabem que existe um portal de transparência e nada mais justo do que colocar no portal de transparência. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer, né, ao presidente dessa casa a oportunidade de, então, estarmos debatendo assuntos de tamanha relevância, né, a presença, logicamente, aqui maciça de toda a comunidade de Biguaçu, de vários vereadores também envolvidos aí com as questões atinentes aí ao interesse público. Então, é com grande satisfação que nós percebemos essa oportunidade de, então, né, tratar dessa questão. Logicamente, o assunto, né, quando se trata de um argumento, a justificativa sobre economia, isso mexe bastante. E, logicamente, isso é de interesse geral. Mas toda a economia, ela precisa ser uma economia visando com um planejamento, pensando mais à frente os reflexos que isso pode ter. O sujeito não pode pensar em economizar sacrificando o seu almoço, sacrificando o seu jantar, sacrificando aquilo que lhe dá subsídios para lhe trazer, né, ganhos futuros. Logicamente, quando se fala em economia e se cria uma mudança tão abrupta, né, no funcionamento de uma casa que precisa receber seus munícipes, que precisa estar antenada com os anseios do povo, colocá-la num local hoje onde vemos ainda com restrito acesso, isso vai impedir que todos os bicoaçuenses tenham o devido acesso a essa casa, e essa economia que a casa tem, ela vai acabar sendo custeada pelo munícipe que vem de Sorocaba para procurar o seu representante, pelo munícipe que vem, né, dos bairros mais longínquos, em busca das soluções para as suas situações. Então, essa economia ela não pode ser de forma a beneficiar a casa e trazer, né, em contrapartida, maior custo àqueles que sustentam essa casa. Então, todo procedimento que precisa ser feito, mesmo com essa louvável justificativa, ela precisa ser vista um pouco mais adiante, os reflexos que isso pode trazer. Isso a gente, não pensando, não se limitando à questão do munícipe, que então vai ter que custear do seu próprio bolso 2 ônibus, às vezes custa mais com táxi, com Uber e tudo mais, alguns até mesmo sem recursos para isso, fora também a movimentação, porque o sujeito que vem lá de Sorocaba, ele não vem aqui só para conversar com o seu vereador, às vezes vem para conversar com o seu vereador, às vezes vem para conversar com o vereador, já ir num cartório de serviço público, para ir numa audiência junto ao fórum, para também conversar com os representantes do Executivo, com, né, o prefeito Ramon. Então, nós precisamos pensar nessa logística e esse enfrentamento que estaremos repassando ao munícipe quando, né, teria essa hipotética economia a essa casa. Outro ponto também que precisa ser avaliado em relação a essa justificativa, e que nós entendemos que também, de certa forma, batida, é que essa economia ela teria outras alternativas sem se criar essa situação, essa celeuma que hoje nós enfrentamos aqui, e, logicamente, que são consequências que vão abalar todo o município. Outra consequência é para todo o comércio que se instalou ao redor dos serviços públicos localizados aqui no bairro. Esse comércio, não por acaso, ele vem a atender essa demanda e foi se construindo, e os empreendedores foram investindo seus recursos para dar melhor conforto, para dar melhor atendimento a essas pessoas que já se deslocavam dos bairros longínquos, para ter acesso aos serviços públicos e também acesso aos serviços de comércio, de serviços em geral e tudo mais, que hoje estão centrados nesse bairro. Isso vai haver uma afetação a todos esses investidores e empreendedores que acreditaram na cidade de Biguaçu, que subsidiam todos os ganhos que são necessários para se manter essa casa, para manter o salário de todos que aqui labutam, né? Então, isso também vai sacrificar esses investidores. Logicamente, a gente precisa promover o crescimento de todos os bairros,
Mas não é com uma movimentação abrupta, como se está se realizando, está acontecendo no município de Biguaçu, que nós vamos conseguir isso. Precisa se visualizar a consequência e os reflexos que isso terão mais à frente. Além dessas situações, nós temos outras alternativas que já foram apresentadas, né, que é a própria construção da Câmara de Biguaçu, do prédio da Câmara de Biguaçu, algo sem planejamento, algo que teve um início e não teve um fim, e hoje nós percebemos, que até então foi nos apresentado de justificativa, que existe o início desse planejamento de economia, mas nós não vimos o planejamento até o final. Quanto tempo vai para o bairro Carandaí? Quanto tempo levará para voltar? Qual será o próximo passo a seguir dessa movimentação? Já levantaram os custos para fazer a reforma na biblioteca e então fazer a instalação ali? A Câmara de Vereadores de Biguaçu não tem problema com a economia. Já vem há alguns anos devolvendo dinheiro ao Executivo. Esses valores que estão sendo, ano a ano, devolvidos ao Executivo, já poderiam, como podem nessa atual administração, e isso seria inovador e um grande passo para a Câmara de Vereadores, já começaram a investir na biblioteca. Existe um projeto lindo e maravilhoso em relação a ocupação do espaço da biblioteca. Então, ao invés de fazer essa movimentação para um outro bairro, que se pegue esses valores que, ano a ano, estão sendo devolvidos ao Executivo e já iniciem essa reforma na biblioteca por conta da Câmara, para que não precise aguardar o Executivo, para que ele, então, faça a reforma, ele faça os ajustes. Que seja a Câmara inovadora, que não aguarde movimentação de outros poderes para poder fazer aquilo que lhe é preciso. São poderes independentes. Então, em razão dessa independência, de até mesmo de gerir os seus próprios recursos, que a Câmara já comece a fazer essa movimentação para ir direto à biblioteca. Porque serão 2 gastos. E aí a gente vê que essa economia, talvez ela não seja mais, ao nosso ver, a mais inteligente e a mais adequada. Pois haverá uma movimentação para a instalação no bairro Carandaí, inevitavelmente, quem sabe que uma movimentação, uma reforma, instalação de divisórias, instalação de pontos de rede, instalação de pontos elétricos e tudo mais que vai ser feito num local que não é aquele que se pretende ser o definitivo. Então, que se for fazer isso, que se faça já na biblioteca. Eu ouvi quando acabou de a gente chegar a essa condição de estar junto à diretoria da Associação de Moradores, uma frase muito inteligente que o Hermes me repassou. Acho que foi o Hermes, o Tuquinho, eu sei que tem um dos 2 irmãos ali, mas me colocaram que o gestor público inteligente, ele não faz economia, ele usa até o último centavo daquilo que recebe como investimento. Foi o Tuquinha, né? Nós não recolhemos nossos impostos para que os nossos administradores façam economia. Nós queremos que cada centavo daquilo que a gente recolhe através dos nossos impostos seja devidamente aplicado para ações que venham a reverter ao interesse público. Isso nós impulsionaremos a evolução, o desenvolvimento da nossa cidade e outros meios propulsores de se ganhar mais dinheiro, para que os nossos investidores, nossos empreendedores ganhem mais, para que os nossos munícipes economizem mais, para que nós não tenhamos mais a debandada ao comércio das cidades vizinhas. Então, tudo isso se faz a partir de um bom planejamento dos recursos, naquilo que a gente paga através dos impostos e taxas e tudo mais. Nós entendemos que, então, para resumir, a justificativa de economia é muito importante, mas que seja a alternativa mais inteligente para se economizar os recursos e melhor aplicá-los em favor de todo o Biguaçu, de todos os munícipes. Essas seriam as considerações iniciais por parte da associação. Não sei se eu consegui aqui expressar tudo aquilo que os colegas gostariam de que se fosse expressado, mas essas seriam as considerações iniciais. Agradeço a atenção de todos.
Bom, nobre companheiro, depois vou passar a palavra para a nobre vereadora Magali e todos os vereadores. Só queria informar Vossa Excelência que, tendo em vista que você falou, realmente você está completamente com razão. Vejam bem, senhores, foi devolvido em torno de 300 mil para a Câmara, que foi uma boa gestão do nobre, para a Prefeitura, o nobre vereador Salmir como presidente. Nós temos na casa, tramitando na casa, um projeto de minha autoria, que está nas comissões, que institui o Fundo Especial Municipal de Biguaçu. O que seria esse fundo? Vejam bem, os valores que vão ser economizados em aluguel, e mais o valor que poderá ser transferido para o executivo, ele vai para o fundo. E este fundo poderá, sim, reformar a nossa Câmara de Vereadores. Se tiver uma economia de 300 mil com mais 240, dá 500 mil ano. 500 mil reais não é pouco. É uma construção, é uma reforma, é um mobiliário. Se vocês que conhecem a nossa casa, a nossa procuradoria está aqui, a nossa procuradoria está numa sala de, máximo aí, 5 metros quadrados. Um espaço de 5 metros quadrados. O CPD está um local insalubre. A nossa imprensa, se vocês quiserem ver, não tem janela. Uma economia de 500 mil reais, eu acho que, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos, nós estaremos de volta com o prédio da Câmara pronto. Eu não vejo, mas tudo bem, é aceitável, né? Claro, existe um problema de transporte, logística. Já tivemos na Biguaçu no final de semana, sexta-feira, e já aumentamos a linha de ônibus via Carandaí para o centro de Biguaçu. Vai aumentar as linhas de ônibus para atender toda a comunidade. E sem falar que não poderia ser em outro local, mas como o espaço hoje é Carandaí, que eu acredito que deve ter alguns empresários também do Carandaí. Tem alguém do Carandaí? Tem. Carandaí, Dartora, empresa Dartora, empresa de artesanatos. Vai atender todos. E sem falar que ele fica mais ou menos no centro. Praia João Rosa, Rio Caveiras, Carandaí, Jardim Janaína e Bom Viver. Nós não estamos levando, a mesa diretora, que estamos juntos, que estamos com esse processo desde o início, nós não estamos levando para longe, nós estamos centralizando. E isso é momentâneo, gente. Se nós estamos 2 anos aguardando a reforma da Secretaria de Educação. Nós sabemos da dificuldade que tem em arrecadar fundos e ir fazendo. Nós sabemos disso. Então, uma economia de praticamente 500 mil reais, em 2 anos dá 1 milhão. Se nós for colocar que eu tenho dado, que eu estou falando que são números aqui, né? Estou provando. Foram mais de 3 milhões em aluguel, nos valores de hoje. E que esse dinheiro foi para o ralo. Pô, gente, eu sinto que alguns de vocês estejam um pouco tristes, mas é momentâneo. Nós precisamos dar uma resposta. Iniciamos um prédio da Câmara de Vereadores de 6 andares que está lá parado. Tudo bem, não vamos nem tocar no mérito dessa questão, não estava aqui na época. Mas hoje nós podemos reformar a Câmara de Vereadores, podemos vir para cá com tranquilidade. Eu só não entendo, eu pensei, sinceramente, em conjunto com a mesa diretora, que nos reunimos várias vezes, estivemos lá, eu não vejo o porquê de não fazer uma economia dessa. Eu só não entendo, sabe, gente? Eu sinto até por vocês, mas também lá no Carandaí também tem comerciante. Como no Carandaí, como no Bom Viver, como em outros lugares. Nós vamos dar uma resposta. Poderá sofrer momentânea aqui, mas ajuda lá, depois volta para cá. Nós precisamos dessa resposta, meus amigos. Vocês me desculpem a minha sinceridade. Os números não mentem, estão aqui. Isso aqui está no portal de transparência. Tudo que eu estou falando aqui está no portal de transparência. E com esse fundo especial, nós vamos economizar e vamos sim fazer uma Câmara de Vereadores, uma reforma. É somente isso. Eu peço escusas se não consegui agradar todos, a mesa diretora não conseguiu agradar todos. Vereadora Magali, passa-lhe a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu cumprimento em especial a Associação de Moradores do Centro de Biguaçu, representada aqui pelo seu presidente, Dr. Wagner, seu Renato, representante da CIBIG e CDL, né, seu Renato? E cumprimento mais do que especial a população que está aqui presente nesta manhã para decidir um fato tão importante para o município, né? É histórico a Câmara de Vereadores estar sempre próximo à Prefeitura, principalmente, né? Aqui a gente tem, cumprimento também ex-vereador Braz, e agradeço a sua participação, é sempre bem-vindo a essa casa. Cumprimento os empresários do Jardim Carandaí Fundos, que esperam ansiosos por uma oportunidade de crescimento para aquela comunidade. Eu sou moradora do bairro Fundos há 30 anos, e há 30 anos eu não vejo nenhum movimento do poder público em proporcionar um crescimento para aquela comunidade. Nós tivemos, na época da macrodrenagem, naquela região, uma situação tão dramática que correu com a maioria dos empresários de lá. Continuaram alguns com muita luta, muita força e muita resistência, porque a obra, a morosidade da obra naquela época acabou ainda mais com as oportunidades de crescimento dentro daquele bairro. Então, quando fala-se da possibilidade de uma transferência de um serviço público tão importante para aquela comunidade, além de toda a questão da economia, que é o que nós prezamos nesse momento, para que a gente possa avançar algum ponto, porque quando a gente quer fazer uma reforma na casa da gente, a gente corta algumas coisas, né? A gente corta talvez um plano de saúde, a gente corta talvez um lazer, para poder guardar um dinheirinho e investir nessa reforma que a gente tanto espera. Quando se fala de economia no poder público, quais sabem as palavras do Dr. Wagner, a gente não se pretende devolver dinheiro mesmo, porque devolver dinheiro público realmente é lamentável. Com tantas obras que precisam ser feitas, com tantas melhorias, devolver dinheiro público para o Executivo Municipal, fazer pagamento de folhas de pagamento, isso é lamentável. Nós precisamos economizar para investir, que é o que nós estamos planejando nesse momento, se não houve planejamento no passado, Dr. Wagner. Infelizmente não houve, concordo com o senhor na sua fala, mas isso foi uma gestão que nós não fazíamos parte, talvez se fizéssemos, também estaríamos nesse processo de construção, porque a gente sempre quer melhorar. Não estou aqui criticando quem deu a iniciativa da construção, porque acho que foi louvável. Infelizmente, não se conseguiu concluir a obra. E eu acho, presidente, vereador Ney, que não ficou claro para a comunidade ainda que aquela obra não é da Câmara. Aquela obra hoje é do Executivo Municipal. E mesmo recebendo dinheiro da Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal não mexe um tijolo para continuar aquela obra. E a obra está lá parada. E na permuta que foi feita na época da presidência do vereador Marconi, era que o Executivo Municipal nos entregaria a parte que funcionava a Secretaria da Educação pronta para o Legislativo funcionar, para que a gente saísse do aluguel, e para que nós pudéssemos dar um atendimento digno à nossa comunidade. Porque hoje os gabinetes não têm condições de atender a população. Se um cidadão, Dr. Wagner, vem no nosso gabinete e nos procura para ser atendido, nós marcamos uma reunião fora. Porque quem conhece os gabinetes dessa casa sabe do que eu estou falando. Nós não conseguimos conversar dentro dos gabinetes. Eles são insalubres, os assessores, a gente tem que pedir para o assessor parar de trabalhar, sair da sala, dar uma volta na rua ou sentar no corredor, para que a gente possa, pelo menos, ter espaço de atender esse cidadão. O vereador Braz passou por aqui e sabe do que eu estou falando, que realmente não tem condições de atender. A gente vai para a biblioteca pública, a gente marca um restaurante ou vai para a casa do cidadão para poder conversar, porque muitas vezes essa conversa é uma conversa particular dele, que a gente precisa dar ouvidos, e é uma conversa que ele tem direito de sigilo. Então, desta forma, nós não temos condições de trabalhar. Como que um vereador vai receber um cidadão no seu gabinete e na hora não consegue atender e tem que marcar para outro horário ou outro dia para atender essa pessoa fora, porque aqui não tem condições.
sem contar todo o custo, né? Então, eu mobilizo a Associação de Moradores, através do presidente que está aqui hoje, para fazermos essa mobilização junto ao Executivo Municipal, porque é obrigação do Executivo Municipal entregar aquela obra pronta. Tuquinha, você sabe o quanto que o Executivo Municipal respeita essa casa. Você sabe que eles não nos dão ouvido. Vocês sabem que o que mais já está no Ministério Público. Estamos aguardando retorno, mas às vezes o retorno não é tão rápido quanto a gente gostaria. Então, para dar o start nessa situação, a alternativa foi economizarmos o nosso dinheiro para investirmos na obra e depois ver o que vamos fazer com o Executivo Municipal. O que não dá é para ficarmos mais nessas condições. Entendemos que os empresários da praça têm todo um movimento e todo um planejamento em torno desse serviço público, entendemos. Mas nós precisamos entender também que os empresários do Carandaí, dos fundos, também merecem essa oportunidade. Vai ser uma oportunidade breve, período aí de 1, 2 anos, que é o que a gente espera que o Executivo Municipal se una agora às forças junto com o Legislativo e faça com que realmente essa obra saia do papel tão bonito que está ali, uma planta linda, mas precisa de recursos para sair do papel e cumprimento de palavras, que infelizmente o Executivo Municipal não cumpriu com a sua parte. Nós precisamos agora unir forças para realmente fortalecer todo esse processo e tirar isso do papel. E é a oportunidade que a gente está dando para aquela comunidade de fortalecer também a sua arrecadação, o seu comércio, porque eles precisam dessa oportunidade. Nós não vamos construir um espaço dentro do Carandaí e fundos para levar a Câmara de Vereadores para lá. Nós estamos otimizando um espaço que está lá parado, que está ocioso, que pode ser reutilizado, sim. Inclusive, é uma pena muito grande que, na época que tiraram a Univale e o funcionamento dos serviços de lá, não se fizeram a mesma mobilização pensando naquela comunidade. Porque a comunidade ficou lá fechando o comércio, tirando a alimentação de mesa, doutor Wagner, de muitas famílias. Muitas famílias deixaram de comer também, porque se tiraram os serviços de lá e não se teve a mesma mobilização. Tem que se pensar no município num todo. Nós não estamos aqui para favorecer e nem prejudicar ninguém. Nós somos vereador de um município. Infelizmente, nós não somos morador só do bairro Centro, ou só dos fundos, ou só da Praia João Rosa. Nós temos que olhar num todo. E olhar num todo, nesse momento, é na economia, através da Câmara, do aluguel que a gente vai deixar de pagar, e também gerar economia, gerar renda para aquela comunidade através do fortalecimento das empresas locais. Eles sabedores que isso será momentâneo, que depois a Câmara volta para o seu prédio próprio, né? Então, acho que os empresários e a comunidade lá sabem disso. E outro fator bastante importante que eu gosto de ressaltar, que eu já havia conversado com o vereador Ney, é que o centro de Biguaçu, a questão de mobilidade urbana, está cada vez pior. Nós não conseguimos mais vir de carro para o centro de Biguaçu. A gente vem a pé, a gente faz campanha para as pessoas usarem bicicleta, mas que deixem seus carros em casa, porque o centro de Biguaçu não suporta mais a questão de trânsito. Nós não temos estacionamento para atender o nosso cidadão. As pessoas vêm aqui, têm que estar deixando o carro do outro lado da BR, em estacionamentos privados, para poder ter acesso aos serviços públicos do município, centralizado no centro. Lá no prédio que a Câmara irá ocupar, anexo à antiga Univale, nós teremos estacionamento próprio para os colaboradores e vereadores, estacionamento próprio, sem custo, para o usuário que vai lá visitar e atender. Nós temos uma sala, um plenário enorme que poderá atender as sessões solenes que hoje nós fizemos fora, muitas vezes com custo. A gente aluga salão de igreja,
A gente é parceiro da Univale, que nos cede esse espaço, e isso tem custo algumas vezes, e lá nós não teremos mais esse deslocamento. A população vai ter um local digno para ser atendido e ser recebido, e poder fazer esses encontros lá. Abrir esse espaço para uma reunião da Associação de Moradores, que às vezes nos procuram pedindo um espaço para que eles possam fazer um encontro com a comunidade, aqui nós não temos. Então, esses são os pontos que faz a gente tomar essa decisão. Eu acredito no apoio da Associação de Moradores do Centro, eu acredito no entendimento da necessidade momentânea dessa transferência. Eu acho que não é hora da gente pensar só no umbigo da gente, a gente tem que pensar no nosso colega também. Eu conversei com o presidente da CIBIG sobre essa situação. Ele foi muito claro que ele não tem posicionamento, nem contra e nem a favor, porque, indiferente de onde esteja a Câmara, ela vai estar atendendo um grupo de empresários, né? Então, eles são representantes de todo o município e eles têm empresários em todo o município. Então, estando no centro ou estando no Jardim Carandaí ou estando na Praia João Rosa, vai ter sempre empresários que serão beneficiados. Então, é importante a gente ter esse olhar num todo, principalmente neste momento, pensando naquela comunidade que também vai ser beneficiada. Lá nós temos um grupo de empresário que também vai ser beneficiado. Isso é uma questão momentânea, que vamos voltar para o centro de Biguaçu, mas é uma forma de economia nessa fase. Vereador, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Eu me coloco à disposição e reforço aqui o meu pedido à Associação de Moradores do Centro, através do presidente Wagner, que continue essa mobilização, inclusive para cobrar do Executivo Municipal. Eu me proponho, presidente, quero cumprimentar aqui o presidente da CIBIG, chamá-lo a fazer parte da mesa. Senhor Robson, pode vir compor a mesa, por favor? Eu me coloco, em nome da mesa diretora da Câmara, à disposição de marcarmos uma conversa com o Executivo Municipal, porque eu achava que eles deveriam estar aqui, já que o problema está nessa situação, porque o prefeito municipal não cumpriu o que está no papel e o que foi acordado. Então, acho que seria elegante e de uma forma até respeitosa com os moradores do centro de Biguaçu, a presença do Executivo Municipal aqui, para nos dar uma justificativa do porquê não ter colocado em prática esse projeto e esse acordo firmado já se vai para 3 anos, essa situação e nada foi feito. Então, eu me coloco à disposição, coloco a mesa diretora à disposição, de marcarmos junto com a Associação de Moradores do Centro uma reunião com o prefeito, para que a gente possa realmente dar encaminhamento nessa situação que está parada há 3 anos, como eu falei anteriormente. Obrigada, senhor presidente, e obrigada a todos os presentes. Vamos passar a palavra ao nobre vereador João Luiz. Cumprimentar o vereador presidente Ney Cunha, senhora vereadora, senhoras vereadoras, início da honra de sua presença, doutor Wagner, aqui, presidente da Associação do Centro, meu amigo, doutor Renato, senhor Renato Petri, obrigado pela presença, o Robson, da CIBIG, a todos vocês, meu bom dia. Muito aqui se falou em economia, em logística, em estar presente junto à população. O município de Biguaçu tem população num todo, não só no centro. Claro que temos toda a logística, temos tudo que se é adequado, temos vários problemas dentro da Câmara Municipal de Biguaçu em questão de instalações, como aqui muito bem falado pelos que me antecederam. Os gabinetes, convido a todos aqueles que não compareceram, que não conhecem os gabinetes, que adentrem a um, que tentem fazer uma reunião com o seu vereador, uma conversa, que vão no almoxerifado, que vão na procuradoria, bem, doutor Brás, que vão na procuradoria ver aonde um procurador da Câmara atende um munícipe, um vereador, e estuda as leis do município. É inacreditável. Nós temos um plenário que não comporta 50 pessoas, que em audiências públicas ficam pelos corredores, igual aconteceu há pouco, no final do ano,
a audiência pública dos moradores da Praia Bento Francisco, da desapropriação. Não tem como atender aquela população, e muito menos toda a população, e assim sucessivamente. Temos, no mínimo, 3 sessões solenes por ano que temos que relocar toda a Câmara de Biguaçu para a Univale, aqui, que era através do seu irmão, levo um agradecimento a ele, Pedro Júnior, sempre solicita a Univale, mas é toda uma logística, um trabalho. Nós vamos passar de um plenário de 40 pessoas para um plenário para mais de 300 pessoas, um plenário auditório, onde o Executivo vai poder usar. O que vai ser feito lá não vai se perder, que o Executivo vai fazer planejado para ele também usar nas secretarias. Inclusive o auditório, que sempre nós ficamos pedindo para a Univale e tendo aqueles gastos desnecessários todo ano. Então, hoje, eu não vejo melhor saída do que para a Univale. Mas, quando falam, Wagner, que precisamos unir os poderes, estar próximo, centralizar, eu concordo. Eu concordo. Eu quero pedir o empenho que hoje vocês estão tendo, junto ao Executivo Municipal, para cobrar o término da Secretaria da Educação, para nós virmos. Então, é muito cômodo. Vocês sabem, eu sou morador do centro de Biguaçu. Venho a pé, porque não tem lugar para estacionar. Na Univale teremos estacionamento gigantesco. É muito fácil falar, mas temos que economizar. Aqui vou falar do ex-presidente Salmi. Os nobres vereadores não têm telefone público, não têm verba de gabinete. Me corrija se eu estiver errado, ex-presidente. Nós não recebemos uma diária, trabalhamos, viajamos, todo mundo acordou para economizar. É bom falar isso, porque quando se fala em gastos, eu vi ali no grupo que eu faço parte do centro, muitos que, inclusive, trabalharam nessa casa, ficam colocando os cargos lá, que tem que economizar com cargos. Aqueles cargos é para atender a população. Não é cabidezinho de emprego. Eu faço a minha parte, o meu gabinete é lixo zero. Não uso copo descartável. Impressão, meus papéis são tudo impressos em folhas reaproveitáveis. Por que não zelar pelo dinheiro público? Por que não a Associação do Centro de Biguaçu não unir forças junto com o Executivo e cobrar realmente, junto com o Legislativo, e cobrar realmente do Executivo para que essa obra seja terminada, seja entregue? Então, o tempo passa, as coisas não acontecem, entre a gestão e essa gestão, e nós temos, sim, que unir forças e fazer o melhor para a população. Isso se chama bom investimento e custo-benefício. Ser inteligente, trabalhar bem com o dinheiro público. Quando o presidente, hoje o presidente Ney Cunha, fez esse fundo para a Câmara Municipal de Biguaçu para não devolver dinheiro, quando se fala em devolver dinheiro, o dinheiro, na verdade, o dinheiro é do Executivo, né? Ele manda para a Câmara e, com a boa gestão dos vereadores aqui, a gente devolve no sentido de reinvestir. O ex-presidente Salmi pediu para que seja investido na saúde, apesar de entrar no fundo comum. Então, temos, sim, que unir forças, fazer o melhor atendimento, mas hoje a Câmara de Vereadores, do jeito que está, sem estacionamento, gabinetes insalubres, sem condições de atender. O meu gabinete não tem 13 metros quadrados, tem 3 mesas. Quando eu chego para trabalhar, um assessor meu tem que sair. Não tem como, atendimento não dá. Então, nós merecemos dar o respeito para a população e, principalmente, ter um local adequado, uma casa legislativa, um poder desse, para receber bem um cidadão e receber todos vocês. Obrigado, por enquanto era isso. Bom, senhoras e senhores, nobres vereadores, eu gostaria que fosse mais breve, né? Porque nós já estamos chegando próximo de 11 horas, né? Então, mas eu vou passar a palavra agora para o vereador Nino e, na sequência, o vereador Salmi. Vereador, não? Robson. Bom dia a todos. Vou ser bem breve, até porque a mesa levou 45 minutos para fazer a explanação junto com a associação. E nós, a comunidade e os vereadores, vamos ter que também ser um pouco mais breve. Mas, o vereador Cunha, você está presidente. Essa mesa está, ela não é permanente. E quando o vereador desta casa é eleito, seja com a maioria ou com o esforço, ele está aí para representar os 15 vereadores. A mesa representa os 15 vereadores. Então, jamais poderia acontecer o que aconteceu do presidente ir lá assinar um documento, sem, no mínimo, avisar os demais vereadores. Nós não temos conhecimento
desse documento que foi assinado. Inclusive, a associação do centro estava lá também para discutir com o prefeito, e simplesmente o vereador foi lá e assinou com o prefeito e saiu. E a associação não ficou sabendo. Foi bem assim, gente. Para. Vem cá, isso aqui vai ser assinado. Agora quero que a Associação de Moradores agora vai lá intervir junto ao Executivo para que seja reformada a educação. Primeiro, um ponto. Quem tem que sair daqui é a educação, que vai atender Carandaí, que merece. Toda a população do Carandaí merece. Aqui lá já era a Univale, que foi agraciado com eles. Depois a Univale foi tirando. Aí foi lá o pessoal do jurídico, a Cicobi. Aí agora está indo lá, a assistente social está lá. Os vigilantes estão lá. A FAMAB está lá. Quem tem que sair daqui para poder reformar ali? Como é que nós vamos voltar para ali se a educação não sai, gente? Vem cá. Como é que agora nós queremos que os moradores do centro, que é a CIBIG e CDL, cumprimentando o Renato também aqui, o Wagner, desculpa, eu estou sendo por causa do tempo, para ser bem breve. Aí quer dizer que agora eles vão ter que ir lá, agora a Câmara vai para lá e vocês, nós do centro aqui, que temos que brigar. Para, gente, vamos andar para frente. Não, vamos meter pressão no prefeito. Não, nós não vamos para lá. Quem vai para lá é a educação. A educação vai, eles vão gastar lá em Divisória para fazer todos os gabinetes. Gabinete de 15 vereadores, gabinete para os assessores, mais a secretaria, plenário não, que um plenário realmente é um excelente plenário, que pode ser gratuito mesmo, que a prefeitura tem lá, não precisa mais alugar. Não precisa, a prefeitura está lá, para que não alugar mais? Então, o fato de economizar já está, porque o município já está lá, o executivo já está lá dentro. Então, não pode, gente, não pode o vereador se achar que tem a caneta na mão como presidente e desprezar nós, vereadores. O Marconi, eu quero parabenizar o Marconi aqui, que quando o Marconi fez a permuta para devolver os 3 andares para o executivo, que lá é 3 nossos e 3 do executivo, não é o preto da Câmara, é só 3. O Marconi fez um projeto de lei, está aqui o projeto de lei, e está aqui, isso aqui, ó, quem discutiu, dá uma aguentadinha ali, Fernando, faz favor. Quem discutiu isso aqui, ó, foi essa casa com os 15 vereadores. Nós discutimos até a posição do plenário, das nossas cadeiras. Foi ou não foi, vereadores? Nós que discutimos. Agora, simplesmente o presidente acha que tem a caneta na mão, vai passar por cima dos demais vereadores. E que respeito que eu tenho? Nós estamos em recesso, mas nós abrimos aqui no dia 5, dia 2, né? Dia 5, nossos gabinetes estão abertos. Dia 6, né? A nossa assessoria está trabalhando de manhã, de tarde. Ó, vereador, nós estamos discutindo aqui, queremos fazer economia e tal. O que vocês acham? Chama nós, vereadores. Não se pode passar por cima dos demais vereadores, com todo o respeito que eu tenho. Nós somos vereadores representando o povo. Aí caberia a nós discutir com o presidente, chamar o executivo. Executivo, como é que é? Quem vai para lá? É nós? Não. Quem tem que ir para lá é a educação. Gente, se a educação não sair daqui, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nós não voltamos. Pode fazer o fundo, mesmo com o fundo, mesmo se o legislativo faz o fundo, o dinheiro não pertence ao legislativo. Qualquer coisa que o município queira usar, ele põe de volta, porque nós somos representantes e lá quem manda o dinheiro vem de lá. Então nós não vem com fundo, porque se tivesse que dar fundo já tinha feito há muito tempo. Nenhum vereador fez, porque se o prefeito quiser, ele pega. Não tem como, é dinheiro público. Se o prefeito achar que tem que fazer um posto de saúde, ele vai para a sociedade, olha, a Câmara tem 2 milhões lá e eu preciso disso. Pronto, acabou-se. Eles vão para cima de nós e nós vamos ter que liberar o recurso. Então, Cunha, a minha indignação com você, e fiquei sabendo que nem a maioria da mesa não sabia. Depois você vai falar. Fiquei sabendo que nem a maioria da mesa não sabia. Eu acho, com todo o carinho que eu tenho, com o Carandaí, que vocês merecem. Lá o doutor A, que a gente sabe, vocês merecem, claro, tem que ir para lá, tem que trabalhar, tem que ter produtividade. A Univale era o grande setor daquela região. Lembro que saiu restaurante, saiu loja, saiu tudo em volta do... Não foi? A Univale foi enfraquecendo, vocês do Carandaí foram enfraquecendo. Então, se tem que engessar com a Câmara, engessa com a Secretaria de Educação, que dá o dobro ou 3 vezes mais do que a Câmara, gente. Vocês têm que brigar para ir à educação. Ela é 3 vezes mais do que a Câmara de Vereadores. Muito mais. O ônibus escolar, tudo isso que circula, ele passa por lá, ele vai para lá. Então, eu acho,
nessas colocações que o presidente fez, não vi a economia. E outra, o tempo que o executivo vai gastar para fazer as divisórias lá, faz a divisória ali. Ali também tem um plenário pequeno. Para chegar, para não deslocar daqui para lá depois voltar, pelo menos nós estamos ali forçando o executivo. Forçar, não, digo, agora tem um recesso, o recesso agora vou mexer na parte de cima do telhado para fazer o segundo plenário, que isso aqui tem 2 andares. Tem um plenário lá, depois tem a parte superior, que é mais para acomodação dos munícipes que vão assistir às sessões. Aí sim, vou chegar no recesso, dar mais uma parada, mas nós já estamos ali. É uma economia, como falou o Wagner, falasse tudo. Não adianta economizar tirando o almoço, tirando a janta. Economizar, passar fome para economizar. Essa economia está prevista, e esse recurso está previsto. Agora, eu não sei de onde é que o prefeito vai tirar, que não vai ser barato fazer tudo aquilo lá. No mínimo, ele vai passar 6 meses ainda pagando aluguel. Mesmo que gaste lá, tá? O valor aplicado lá, para nós deslocamos para lá, paga 6 meses de aluguel aqui. Então, o presidente ele teria que ter um respeito aos vereadores. Não se assina nenhum documento, até porque a concessão do uso daquilo lá é para o executivo e não para o legislativo. Esse documento que foi assinado, que segundo aí já está no Ministério Público, não sei, a Magali até falou que já está no Ministério Público, não sei se a associação entrou, e se tiver que assinar eu assino junto, não tenho medo, porque tem que ser clareza. Presidente, o senhor tem que ter clareza com os seus colegas vereadores nessa casa. Tem que ter respeito aos vereadores dessa casa. Isso você tem que ter. E nós, representando o povo, vamos lá no CDL, vamos na CIBIG, aí vamos conversar. Mas antes de assinar, presidente, assinar escudeiro, presidente. Bom, respondendo os seus questionamentos. Tudo bem. Ô, vereador. Não, eu vou fazer... Não, eu vou responder Vossa Excelência de acordo com você me colocou. Sou obrigado, desculpa. Nós não vamos aqui, né, entrar em bola de vida e estar se alterando, né, uma situação. Nós estamos dentro do poder legislativo de um município, é Biguaçu. Então, não vejo o porquê. Primeiramente, eu quero dizer para você que toda a mesa diretora, desde o início, estava sabendo. A mesa diretora esteve na Univale, sim. A única pessoa que não foi o vereador dizendo que ele não pôde ir, que ele estava com compromisso. Estivemos lá na Univale. E desde o início, quando nós assumimos a casa, nós comentamos com todos os vereadores que nós estávamos indo para lá, tentando fazer isso, aquilo. E a mesa diretora sentou com o prefeito e acordou em sim, nós íamos para lá. Segundo, a educação já está lá. Uma boa parte, sim, uma boa parte da educação está lá. Uma boa parte da educação está lá. Então, eu não vejo o porquê nós ficar aqui aguardando. É interessante, claro que esse projeto é ótimo, excelente, porém, ele já está há 2 anos aguardando. Vamos ficar mais 2 anos aguardando, isso é natural. Infelizmente, a situação, se nós não dermos um passo hoje para a Univale, para nós sair do aluguel e sentarmos com o prefeito, nós vamos ficar esse ano todo aqui, como já estamos desde 2009, com o prédio lá que foi construído e está lá parado. Poxa, eu estou tentando fazer uma gestão em economia e não estou vendo. E segundo esse fundo especial, ele não existe, ele vai existir em Biguaçu, ele já existe no Brasil. Esse dinheiro ele não poderá ser devolvido, sim, se os vereadores acordarem com o executivo. Ele pode ser investido no prédio, ele pode ser feito em toda a construção ou reforma, mobiliário. Claro. Vou passar a palavra para o novo vereador Salmi, que ele também quer falar, e também, novamente, fez uma excelente devolução para o Executivo de 300 mil, parabenizo o senhor por isso. Bom dia a todos, também sendo bastante breve e não vou estender muito os cumprimentos para não demorar mais do que o necessário. Mas cumprimento a todos que estão aqui. Com relação à devolução, eu acho que cabe sim conhecer um pouco mais da legislação brasileira referente a isso, para depois externar insatisfações, seja lá qual for o sentimento que vocês que hoje ocupam a mesa diretora desta casa estão externando. A legislação é bem clara. A sobra ela tem que ser devolvida. E quando eu fui procurar, no final do ano passado, no encerramento do exercício da mesa anterior, a qual eu era presidente,
a solicitação era para que esse dinheiro fosse aplicado em custeio, em despesa, e não em investimento. E deixando bem claro que o projeto de lei que Vossa Excelência colocou nessa casa, que está em tramitação e não é lei, então ainda não cabe, ele é bem claro também com relação a isso. Tem que ser usado em investimento e não em custeio. Diferente da solicitação feita a minha pessoa, final do ano passado, com aquele dinheiro que foi devolvido. A legislação não permite que isso seja feito. Então, assim, se existe insatisfação com relação ao que foi devolvido, que briguem lá em Brasília para que a lei mude. Se a lei mudar, qualquer presidente dessa casa pode fazer o que quiser com o dinheiro que sobrar. Se não, ele é obrigado a devolver para o município. Com relação à mudança, concordo plenamente com o vereador Nino, eu acho de extrema falta de respeito com todos os demais vereadores desta casa. Nós tivemos na gestão do presidente, vereador Marconi, reunião para discutir isso. Nós tivemos insatisfações com relação a essa mudança de pessoas que hoje, de vereadores que hoje fazem parte da mesa e que não aceitavam e que hoje agem às escondidas, como o próprio vereador falou, tomando as decisões. E o que é mais importante, sem deixar claro, usando um discurso de economia, mas sem deixar claro quanto efetivamente vai ser gasto para reformar aquele espaço, porque eu também estive lá vendo. Eu, junto com a vereadora Salete, nós iniciamos um trabalho junto com desculpa, doutor Wagner, o Pedro Júnior, para que a gente visitasse o espaço, para que a gente entendesse como poderia funcionar e de que forma poderia, tanto que ela é favorável à mudança, sim. E eu não estou aqui dizendo que também sou radicalmente contrário, eu sou contrário à forma que está sendo conduzida. Por quê? Quais são os custos, os gastos envolvidos para fazer esse deslocamento? Não foi apresentado por Vossa Excelência valor nenhum. Simplesmente disse que nós vamos economizar 240 mil por ano, aproximadamente, de aluguel. Para reformar, nós vamos gastar mais do que isso? Menos do que isso? A metade disso? Não sei, não foi falado nada. Segundo, não me venha com balela que o Executivo Municipal vai assumir as despesas. Não vai. Ele vai descontar desta casa, com certeza. Vai retirar gradativamente do repasse que é feito do Executivo para o Legislativo. Ou o Executivo vai simplesmente dar de presente para a gente, sei lá qual o valor para fazer aquela reforma. Segundo, nada contra, todo mundo já falou, indiferente de onde ela estiver, desde que tenha planejamento, desde que tenha organização e desde que tenha a participação do grupo como um todo, e não simplesmente de um ou dois. Todos que aqui estão e todos os vereadores que aqui estão sabem que a maioria das atividades exercidas pelos gabinetes, elas são em outros órgãos públicos, pró-cidadão, secretarias, na própria executiva, administração da prefeitura, na grande maioria no pró-cidadão, certo? E aí, Celeste, Casan, esses outros órgãos. Como que vai funcionar o deslocamento desses assessores que lá estarão para vir, por exemplo, do pró-cidadão? A Câmara vai deixar à disposição, a mesa diretora da Câmara vai deixar à disposição dos gabinetes um veículo para transportá-los? Ou isso vai ficar a cargo dos vereadores? Quer dizer, nada foi discutido, nada foi externado, simplesmente decidiram e assim estão fazendo. Contra a minha vontade, podem ter certeza. Segundo, eu acho que quando se fala em economia, algumas coisas que são ditas, elas têm que ser bem avaliadas. Por exemplo, nós não gastamos nada, nenhum real em aluguel de espaço no ano passado. E tenho certeza absoluta que assim foi na gestão do presidente Marconi, com a alocação de espaço. Como também foi na presidência do vereador Ângelo, também não se gastou com espaço. A igreja sempre cedeu, nunca cobrou aluguel. A Univale nunca cobrou aluguel, para as sessões solenes que a gente realiza, que são 3 ao ano, duas na Univale e uma na igreja. Que normalmente a sessão que é feita próxima ao aniversário do município é na igreja. As demais, as outras 2 são feitas na Univale. Nunca nos cobraram, sempre na parceria. Então, qual é a redução de custo que vai ter aí? Eu não pago nada, vou continuar não pagando nada. Não vi redução. Com relação ao bairro,
poxa, eu fico triste em saber que muitos dos vereadores que estão nessa atual legislatura faziam parte de outra legislatura e que não fizeram e não tiveram esse empenho de tentar combater ou sei lá, agir desta forma tão veementemente como hoje é pregado, para que a Univale não saísse de lá, para que ela continuasse com pelo menos um polo lá. Daí agora nós vamos com a Câmara de Vereadores, que até já alerto aos empresários daquela região que não invistam, porque o gasto da Câmara com vereadores, com o comércio local, os servidores da Câmara e os vereadores, é irrisório. Não invistam. A Câmara vai porque, pelo que demonstra, a decisão tomada. A não ser que venha alguma outra decisão, doutor Wagner. Porque desta mesa, esquece. Esquece, a decisão é tomada. Então, se tem outros meios, querem brigar por outros meios, briguem. Porque aqui não vai mudar. Então, os empresários que esperem. Não estou dizendo que não tenham que investir. Espere. Deixa, vamos ver, passa um mês, 2 meses, vocês vão sentir a movimentação. E aí sim vocês vão poder tomar as decisões baseado em fatos, não em palavras, não em discursos, que são bonitos, mas que só são discursos. Eu acho que de tudo que foi comentado aqui, eu tentei dar uma pincelada, deixo claro novamente e externo também a minha insatisfação com relação à atual mesa, que tem inclusive membro que foi da mesa anterior, e que não moveu uma palha também para fazer pressão no Executivo Municipal para que efetivamente fizesse a mudança e fizesse cumprir aquilo que foi acordado em 2018 junto ao então presidente e vereador Marconi. Eu acho que se tivessem sim unido forças, como agora eu me coloco à disposição, inclusive de mobilizar aqueles vereadores que de repente não concordem, para que a gente faça uma mobilização junto com a atual mesa, lá no Executivo, pleitear, para que a reforma efetivamente saia do papel e para que a gente mude para ali. Agora, como outros já falaram, sai daqui, faz um investimento e deixando claro mais uma coisa, duvido que até final do ano, mesmo não pagando o aluguel, alguma palha vai ser movida pelo Legislativo naquele prédio. Duvido. Mas tomara que eu queime a minha língua. Tomara, mas duvido. Muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador Elcio. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar o presidente da Casa pela condução do trabalho dessa reunião. E quero aqui parabenizar a todos que compareceram hoje nessa reunião, 10 horas de segunda-feira. E me entristece muito quando alguém cobra alguma situação ou outra do Legislativo e que, às vezes, critica que as sessões ordinárias são às 17 horas. Eu sempre digo, e a história conta, que a participação dos munícipes nas sessões da Câmara de Vereadores é simplesmente irrisória. Então, os munícipes comparecem à sessão, comparecem às reuniões, ou por interesses particulares, ou por interesses coletivos, ou defendendo a sua classe. Eu fico triste como vereador e gostaria que o bairro Centro, que está aqui próximo nos arredores, e a Câmara sempre esteve no bairro Centro, né, que tivesse uma participação mais maciça da população. Não só quando a associação ou uma entidade de classe viesse defender os seus interesses, a porta está aberta. É visto, e e os anais dessa casa mostram, que a maioria das pessoas, tirando uma ou outra situações individualizadas, que o público que comparece nas sessões, mesmo às 17 horas, são públicos de bairros, de bairros não a ser do centro. Então, quero parabenizar aqui o vereador Ney Cunha, não desmerecendo o grande trabalho do vereador Salmir, como presidente do vereador Ângelo e do vereador Marconde, que não conseguiram, por mais que buscassem alternativas, de proporcionar aos funcionários dessa casa, aos assessores, aos vereadores e principalmente os munícipes que nos procuram, proporcionar mais conforto a essas pessoas
que muitas vezes chega aqui já no limite e precisam de um bom tratamento, precisam conversar à parte com o seu vereador e não tem essa oportunidade. Quero parabenizar a mesa por isso. Quero ressaltar aqui as palavras da vereadora Magali. Essa mesma ação, e daí eu vejo aqui a CIBIG CDL, representado pelo nosso amigo Robson e nosso amigo Renato, que quando a Univale fechou no bairro Carandaí, e a posição da CIBIG CDL, ela tem que ser com paridade à defesa da associação da CIBEG, perfeita, parabenizar o presidente, parabenizar aqueles que estão envolvidos em defender os interesses do bairro Centro. Mas a posição da CIBIG CDL tem que ser um todo, tem que ser um todo. As ações do poder público, executivo e legislativo, e aí vem a questão financeira e econômica dos comércios que estão estabelecidos no contorno do centro, acho que temos que despertar para uma nova realidade, que hoje o nosso cliente das lojas, do comércio, não são mais clientes de cabresto, onde as ações do executivo e do legislativo vai forçar com que aquele cliente continue a frequentar aquele comércio, a comprar naquele comércio. Nós temos que despertar para os empreendedores do centro e de todo o município de Biguaçu, que o cliente vai naquela loja que oferecer mais comodidade, que oferecer estacionamento, porque você vem no centro hoje, você tem que pagar o estacionamento particular, ou o estacionamento público hoje é direcionado para a PAI. Então, todos esse conceito, eu acho que é um ciclo que nós estamos mudando e que tem que despertar tanto no poder público da paridade, das condições de oferecer em todos os bairros essa nova situação e do despertar de quem tem comércio no centro de Biguaçu, que não tem mais cliente de cabresto. Você tem que oferecer a melhor comodidade para o cliente para conquistá-lo. Não são as ações do executivo e nem do parlamento que vai fazer com que o cliente continue a comprar naquela loja. Hoje, continuam construindo no centro, ocupando, se for possível, até a rua, sem oferecer nenhuma oportunidade do cliente ter comodidade de estacionar na frente da sua loja. Então, não é a ação do poder público que vai fazer com que esse comércio vá sobreviver. Então, quero parabenizar o Ney Cunha de ter a preocupação e de agir juntamente com a mesa diretora, nesse momento, que já estamos aqui, foram 2 anos que foi passado, de oferecer, nem que seja momentaneamente, melhores condições para essa casa atender todos os munícipes de paridade de condições. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Passa a palavra ao vereador Ricardo. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de todos. Realmente não é fácil. Acredito que muitos abriram mão, de repente, estar no trabalho, algo do tipo, para estar presente aqui hoje, para tomada de uma decisão tão importante, né? Eu concordo com muita coisa que foi dita aqui hoje. Apoio o presidente Ney Cláudio da Cunha nessa tomada de decisão, mas o que o vereador Salmir falou, o que o vereador Nino também comentou, faz algum sentido. Talvez na ânsia e na determinação de encontrar uma solução, possamos não ter tido a comunicação correta com alguns dos vereadores. E isso foi uma falha grave. Quando eu digo falha grave, eu digo, nossa, eu não vou jogar só no senhor presidente, que eu poderia ter visto essa falha, e os demais vereadores que, por consequência de afinidade, enfim, estavam mais envolvidos com essa alteração, poderiam ter notado isso, e nós termos o cuidado até de ter levantado esse tema depois do início, de repente, das sessões, para ter deliberado isso numa sessão, e, enfim. Outro tema que foi levantado muito importante, foi falado em sessão plenária sobre essa mudança, essa alteração, e eu não culpo, isso é cultural do brasileiro, inclusive, de não acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Talvez, se tivesse havido virado essa chave antes e tivesse chegado ao conhecimento da população anteriormente, haveria uma movimentação anterior a isso e tudo teria sido feito com a participação ainda maior de todos. Talvez aqui hoje estamos um de cada lado, um é a favor, o outro é contra, mas o que está faltando é as pessoas verem tudo que está por trás desse processo. Eu fiquei muito triste mesmo, porque foi até de pessoas conhecidas dizendo que nós, vereadores, queremos nos esconder
num ano eleitoral, o que não é verdade, gente. Nós estamos indo para uma das regiões mais populosas do município de Biguaçu, né? Que é a região ali do Carandaí, próximo a Bom Viver, próximo ao Jardim Janaína, Fundos, Praia João Rosa, enfim, né? Rio Caveiras. E a gente está tentando fazer de uma maneira para ter uma economia e reinvestir esse valor. Mas, mais uma vez, eu concordo com o vereador Salmir e penso que, para nós podermos fazer a democracia até valer ainda mais, reforçarmos a democracia, podemos dar um passo atrás, sentarmos todos, né, principalmente os vereadores, porque eu vou ser bem sério para vocês, eu fiquei envergonhado com a fala do vereador Salmir. Eu fiquei envergonhado porque, não do vereador, mas eu digo pelo que o vereador explanou, de não ter notado isso, e né, um papel nosso é cada vez reforçar mais a democracia, e quando nós deixamos que seja um vereador de fora de uma discussão, a gente deixa, não é um vereador, toda uma parcela da sociedade, né? Então, eu acho que é o ponto da gente pensar, esquecer atritos políticos. Todos estão aqui para sempre buscar o melhor para a população. Eu acho que é muito válido, então, a gente dar, de repente, esse passo atrás, sentar com os demais vereadores, alinhar, e, a partir do momento que tudo estiver transparente, terão os contras e os a favores, e não terá mais um discurso de que está tudo à espreita, ou que está estranho, ou que está escondido. Então, o vereador vai poder, sim, como o vereador Salmir teve dúvidas que não puderam ser sanadas agora a respeito de custos, né, vereador? Então, eu acho que se a gente se reunir e deixar alinhado aqui, e, mais uma vez, eu digo, eu fiquei envergonhado, porque o vereador Salmir tem um pouco de razão, e eu me considero culpado também. Não vou jogar a culpa só no presidente ou só na mesa diretora. Eu acho que foi uma culpa até coletiva, foi erro nosso. Então, é isso que eu deixo, presidente. Quem sou eu para dar um conselho a alguém, mas se a gente pudesse dar, de repente, um passo atrás e esmiuçar tudo o que precisa sobre esse processo aos demais vereadores, e, se for necessário, ser deliberado em sessão. Admiro a coragem e a presença de todos aqui e desejo um bom dia a todos. Robson Carvalho. Alô? Bom dia a todos. Eu até não ia falar porque já tinha bastante gente para falar sobre o tema, só que, como foi citado aqui a CEBIG, então não posso me furtar, né, no caso. A CEBIG, na verdade, não pode entrar no tema exatamente da troca de bairros, etc., porque a CEBIG representa todo o município. Então, a gente não pode ficar agora contra o pessoal do Carandaí ou dos fundos. Por que não vai para o Bom Viver, então? Por que não vai para... Aí é uma coisa que fica complicada. Mas, como eu sou morador do centro e tenho imóveis no centro, também gostaria de participar. A preocupação da CEBIG, na verdade, é justamente com o término, né, dos projetos. Isso nos causa calafrios, porque é uma obra que se iniciou há muitos anos lá, na antiga sede, né, que seria, acho que era 3 andares para 2009. Quando entrei na CEBIG, vim aqui visitar, como cortesia para o presidente da Câmara, o vereador Marcondes, e naquela época ele mostrou todo o projeto, né, que tinha sido aprovado, etc., etc. Então, beleza, muito bom, muito bonito, que ele tinha negociado, etc. Apontou mais ou menos por cima, né, como é que ia ser feito o projeto. E infelizmente, a gente vê que a coisa não anda. Então, isso realmente é uma coisa que incomoda mais. Eu acho que nisso a gente tem que se unir mais, porque, independente de onde vai ser o local que vai ficar a Câmara, que seja no centro, mais para lá, mais para cá, ou no bairro, mas muito dinheiro, muitas obras públicas, no meu entender, parada, porque mesmo que se faça a sede aqui na Secretaria de Educação, e o outro prédio vai ficar parado, vão continuar, eu vejo tudo muito parado por muito tempo, e a gente sabe que a obra parada vai se acabando por si só, vai degringolando, e é de dinheiro público, né? Quer dizer, no final tem uma obra lá parada, daqui a pouco vai ter outra parada aqui, se mesmo que a Secretaria de Educação saia daqui, se não tiver pressão também, vai ficar daqui a pouco 2, 3 anos ou 5 anos aqui e sem nada. A gente sabe que o ambiente para vocês aqui é precário, a gente sabe também, então é outra preocupação. Então, sinceramente, eu acho que tem certas coisas que servem para a gente se unir. Então, a participação até dos moradores do centro, eu acho importante.
até para cobrar também, e a CEBIG também se coloca na disposição, não para dizer que vai ser aqui ou ali, mas principalmente para cobrar a execução dos projetos que já estão feitos há muito tempo e que eu acho que já passou da hora de a gente se mobilizar e cobrar, né, seja do gestor, né, no Ney Cunha agora no caso, executor aqui pela presidência da Câmara, como o executivo que também já tem promessas de cumprimento de outras obras, e também se faça também a reforma lá da antiga sede, não sei se é a antiga sede da Câmara, que não chegou a ser, porque, né, e dizer que a CEBIG não pode se posicionar nesse sentido, né, porque realmente a gente é do município todo e não pode ficar jogando um bairro contra o outro. Mas, no contexto geral, a gente está aqui para economizar dinheiro público e, principalmente, se não se acabar os prédios, não vai se economizar dinheiro público. Porque a ideia é só, se não sair do papel... Obrigado. Vereador Fernando. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que dão honra aqui na presença, até um horário meio ruim, né? O pessoal ainda trabalha, mas está aqui em peso porque a causa é nobre. Quero cumprimentar aqui o meu eterno professor Aurélio, grande amigo, John, e assim eu cumprimento todo mundo que está aqui presente hoje. Eu também faço, nas palavras do Salmir, do Nino, as minhas palavras, presidente. Eu acho que aqui a nossa casa tem que ser, não é porque um grupo elegeu uma mesa que vai ser tudo decidido em um grupo. Eu acho que a gente tem que sentar, dividir, fazer uma visita no Univale, que até quando eu soube dos rumores que estava indo para lá, até conversei com o presidente, chamo os 15 vereadores, vamos lá ver como é que está a situação da Univale, que hoje acho que ninguém sabe como é que está a situação. E foi falado aqui, por membros da mesa, que não houve planejamento sobre aquele prédio ali, como o planejamento de reformar a biblioteca, mas eu acho que não está tendo planejamento também da nossa mudança para a Univale, porque nem valores a gente sabe do custo que vai ter em levar a Câmara para lá. Então, senhor presidente, fica aqui a minha opinião e o meu pedido, porque eu acho que aqui a gente são, como o Robson falou, a CEBIG representa todo o município, a gente, vereadores aqui, também representamos todo o município, não só um bairro ou um centro. Eu sou do bairro do Bom Viver, morei lá, moro na Praia João Rosa, mas a gente tem que olhar o município por um todo. E dizer e fazer um pedido, acho que todo mundo aqui já explanou, acho que volte atrás, presidente, e faça com planejamento. Vamos se reunir, não é botar de goela abaixo, é a gente se reunir e decidir o que for melhor. Primeiro de tudo, devia ter uma reunião entre os 15 vereadores, mas infelizmente não aconteceu, foi assinado um documento, a gente tem uma lei aprovada de uma cessão de uso. E o que mais foi falado aqui, e que a gente tem que correr atrás mesmo e planejar com o executivo, é como o Robson falou, é terminar esses prédios. Foi feito um elefante branco ali, que é vergonhoso para essa casa. Eu não estava aqui na época, mas é vergonhoso para a nossa casa. A gente visita várias câmaras aí de outros municípios. O prédiozinho de 2 andares aí, pequeno, nós já estava lá dentro até. Mas, infelizmente, o que foi projetado também era para as secretarias sair do aluguel e ir para aí. O prefeito Ramon tem feito já economia em levando algumas secretarias para lá. O pessoal do centro já tem perdido com isso, que já foi deslocado para lá a vigilância sanitária que estava aqui no centro, já foi levada a Secretaria da Assistência Social que estava aqui no centro, a FAMAB que estava aqui no centro. Então, a gente tem que trabalhar em comum com todos os bairros. E dizer, presidente, que se a gente não saber o que vai ser gasto lá e gastar lá, que seja 300, 400 mil agora, para voltar daqui a 2 anos, acho que não vale a pena, né, gente? Então, não vai haver economia. Não vai ter economia. Eu acho que o mais sensato era a gente brigar já para a Secretaria de Educação ir para lá e começar uma reforma imediata ali para a gente ficar com o nosso prédio fixo. E tem mais. O prefeito Ramon já tem que pensar e fazer e acabar esse prédio aqui, porque a Univale não foi doada para a prefeitura. É uma cessão de uso. Daqui a pouco, a Univale precisa do prédio
A cessão de uso não é eterna. Aí vai ter que relocar toda a secretaria e vai botar onde? Voltar tudo para o aluguel? Então, a gente tem que pensar nisso, gente. É isso que vai acontecer. Então, a gente tem que pensar nisso, cobrar, que a nossa função é cobrar do executivo, mais agilidade para terminar o prédio aqui, que era destinado à Câmara, e fazer a nossa Câmara aqui. Mas podemos, sim, estudar, saber os valores para ir lá, para a gente sair do aluguel. Mas, Cunha, conversa entre os 15 vereadores, vamos fazer em conjunto, não vamos fazer em afobação, tem que ser planejado, gente. O presidente, era só, e o meu pedido fica que a gente discuta mais e cobre mais do executivo terminar o prédio para a gente não fazer uma economia burra. Vereador Ednei. Bom dia, presidente, vereadora, vereadores. Cumprimento o presidente da associação, Wagner. Prazer participar da primeira reunião com você como presidente, né? Representando todo o bairro Centro, Renato, do CDL, o Robson, da CIBIG, a todos aqui da comunidade do Centro. Meu bom dia a todos. Bom, pessoal, desde que eu me conheço por gente, a Câmara de Vereadores, eu acho que até desde que o primeiro prefeito de Biguaçu, João Borne, a Câmara já era alugada. Desde aquela época, se não me engano. Eu me lembro como, quando a minha família tocava o bar aqui em Biguaçu, eu, com 7, 8 anos, cansava de subir a escada do casarão para levar café, a garrafa de café, e a Câmara também era alugada. O meu avô foi prefeito, a Câmara era alugada. Todos os prefeitos sempre foi alugado. Tudo bem, é um dinheiro que se paga e não tem retorno, como se aluga uma casa, uma coisa, né? Eu até destaquei, até para não ser muito repetitivo, pontuei aqui algumas coisas. Também não concordo com a conduta como foi tomada essa decisão, né, é um poder que a mesa tem, mas eu acho que hoje, como foi falado pelo vereador, eles estão na mesa, como nós estamos vereadores. Nós não somos vereadores eternamente, tem eleição esse ano. Eu acho que o peso do voto deles é igual ao meu, é igual ao do Fernando, é igual ao de qualquer um dos vereadores. Então, eu acho que a gente deveria ter, sim, ter sido chamado para uma reunião, né? Também discordo da maneira como foi assinado lá o termo de cessão de uso. Eu fui convidado, realmente a secretária do vereador me ligou, o presidente me ligou. Eu não pude estar presente, até porque não concordava com aquela decisão e principalmente do jeito que foi feito. Se é que eu fiquei sabendo que a associação estava sentada na mesa e o prefeito chegou e assinou na mesa do prefeito, assinou o termo separadamente com o presidente na mesa do prefeito, a mesa pequena, no caso lá, né? Então, acho que discordo, deveria pelo menos escutar a associação primeiro, como está sendo feito aqui hoje. O executivo deveria estar aqui hoje também, com certeza. Outro questionamento, os funcionários. Como é que vai ficar a situação dos funcionários? A gente vai ter gasto com o vale de transporte. Com certeza, quem vai trabalhar lá às 7 horas da manhã, nós não temos logística hoje. Aqui, qual é o vereador que nunca fez uma indicação para a empresa Biguaçu, pedindo mais linha de ônibus para o bairro Fundos, para o bairro Venaval, para o Prado? Todo mundo sabe que a empresa Biguaçu só bota mais linha de ônibus quando dá lucro para eles. Se não tiver lucro para eles, não adianta insistir que não vai ter, isso já é fato. Eles já participaram aqui de 10 audiências com a gente e nunca adiantou de nada, praticamente, né? Sobre a logística para a população também, como é que a população vai chegar até lá a Câmara? Passa 1 ou 2 linhas de ônibus lá por dia, uma de manhã e uma tarde, se eu não me engano. Então, tem tudo isso, tem que ser analisado. Quanto é que vai custar, como já foi falado? A gente agora, daqui para frente, vai ser muito repetitivo até, por isso que vou ser bem breve. Quanto vai custar essa instalação lá na Univale? Vai valer a pena sair daqui do aluguel? Se fala tanto desse prédio aqui, a gente paga o aluguel, mas então vamos sentar e vamos cobrar do dono do prédio, senhores vereadores. Tá faltando janela, tem sala úmida, vamos sentar e vamos cobrar. Se for o caso, isso tem que estar no contrato, acredito, né? Então, gente, é um assunto muito amplo. Outra coisa que eu queria destacar, está ficando meio desconfortável até para nós, vereadores. Então, eu achei que estão meio que tentando jogar nós contra a comunidade do Jardim Canandaí, dos fundos, alguns. Jamais isso passa pela minha cabeça. Para mim vai ser muito cômodo. Eu moro hoje a 300, 400 metros da Univale lá. Para mim posso ir a pé, faço até a minha caminhada diária. Mas está ficando, acho que desconfortável, assim, meio que tentando, a população do Canandaí, alguns vereadores não estão querendo. Não é isso. Se for nessa linha de raciocínio, eu acho que o Venaval também merece crescer, o Prado merece crescer, Sorocaba, todos os bairros merecem crescer. O Carandaí também.
E como falou o vereador Fernando, vai adiantar, outro vereador já falou, vai adiantar um investimento do empresário lá, de um micro, pequeno empresário, botar o seu negócio sabendo que daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter que bater em retirada, vai ter o retorno para cá. Para finalizar, senhor presidente, até mais uma vez para não ser repetitivo, eu acho que nós temos sim que unir forças, legislativo, executivo, associação. Está na hora de nós pegar os nossos senadores, os nossos deputados federais, porque existe verba para tudo. Vamos a Brasília, se for o caso. A gente cansa de aprovar aqui empréstimos para o Badesc, que o executivo manda para a gente aqui. É impossível, não ter o recurso para terminar essa Câmara, a casa antiga, e a reforma do prédio de educação aqui, que é o correto, que é o que nós aprovamos. Vai ficar bonita a nossa sede da Câmara, vai ficar bonito o prédio da Prefeitura. É impossível, a gente unindo todas essas forças, com os nossos senadores, com os deputados, aqueles que vêm aqui, que a gente fala tanto, que só passa aqui de 4 em 4 anos. Eu duvido que nós, todos unidos aqui, CDL e a CIBIG, se a gente não vai conseguir verba para conseguir reformar esse prédio aqui, como também concluir o prédio da Prefeitura hoje. Então, eram essas as minhas colocações. Espero ter contribuído. A princípio, também discordo da maneira como foi tomada a decisão da mesa, voltando a falar. E seria isso. Contem comigo, a população do centro, como a do Carandaí também. Acho que é válido as secretarias ir para lá, mas a Câmara ir para lá, nesse momento, assim, ir por ir, de repente, vão economizar 200 mil por mês, mas, sei lá, se vai valer a pena ou não, de repente, vai ser uma coisa, um tiro no pé, como a gente diz, né? Senhor presidente, eu acho que era isso que eu tinha para acrescentar, até para não ser repetitivo. Nobre vereador, primeiramente, novamente, se alguns ficaram chateados, eu peço escusas, né? Mas a mesa diretora, ela tem essa prerrogativa também, mas nós vamos fazer uma reunião com todos, né? Até precisamos trabalhar em cima das comissões, que nós vamos sentar com todos para fazer as decisões. Mas, seu nobre vereador Ednei, nós tivemos com a Biguaçu, empresa de ônibus, né? Empresa de ônibus Biguaçu, e a linha Bom Viver, ela vai passar pelo Carandaí, vai até o hospital. O trajeto dela, ela vem até a metade do Janaína ela retorna, pega o Médio Miranda Gomes, passa em frente à igreja, Rua Júlio Teodoro Martins, e segue para a Univale, e em seguida volta no Janaína e vai até o nosso hospital. É o circular, nobre. Deixa eu posso concluir? O senhor está representando quem, senhor Ivar? Certo. Então, só para complementar aqui, vereador, a linha Bom Viver, ela vai passar pelo Janaína e seguindo esse itinerário que eu acabei de comentar. Estive em reunião sexta-feira com a diretoria da Biguaçu. Com relação ao pró-cidadão, aos nossos funcionários, o sistema IPM ele vai estar interligado ao Poder Executivo e Legislativo. Você vai poder acompanhar o sistema do seu gabinete, onde estão as documentações, os processos vão ser acompanhados virtualmente. Não, hoje ainda não está. Não, a IPM, não, internet. Então, seria isso aí. E com relação ao empréstimo para fazer a casa, nós sabemos que o Poder Legislativo ele não pode sofrer financiamento, ele não pode ter financiamento para execução de um prédio, da administração, da educação. Nós não podemos fazer financiamento. Acho que o Tuquinha queria falar isso. Por favor. Bom dia a todos. Sou morador do centro. Bom dia a todos. O nosso presidente nos representou muito bem, mas diante do comentário dos senhores vereadores, sempre há algo para se contribuir. Eu fiz algumas anotações aqui, devido à quantidade de comentários, vou tentar ser o mais sucinto possível. De tudo que foi falado aqui, eu terei duas constatações que eu quero deixar ressaltado e gravado
e quero que chegue ao conhecimento do prefeito, porque eu vou fazê-lo pessoalmente. Ficou muito claro aqui que o grande culpado de tudo e o grande irresponsável é o prefeito municipal Ramon Vollinger. Isso ficou muito claro. 2, pensamento meu. A maioria dos vereadores, pelo jeito, não é a favor do que a mesa fez. E a maioria não tem conhecimento, o que é muito grave, porque deveria ser uma gestão democrática, compartilhada com os vereadores, embora a mesa diretora tenha as prerrogativas dos cuidados administrativos da Câmara. Ao nobre vereador João Luiz, que citou que algumas pessoas colocam no grupo sobre salário, eu queria lhe lembrar que o salário de vereador, de assessores, de secretários, de prefeito, de todos os agentes públicos são pagos pela população e devem ser de conhecimento da população. Quando eu coloquei, foi eu que coloquei no grupo da ANSEB o salário dos assessores da Câmara, eu coloquei para um questionamento, para uma reflexão, porque eu não sei se os senhores presentes sabem, nós temos na Câmara hoje, criado pelo então presidente Marconi Kirsch, 4 salários de R$8.000. E eu não estou criticando as pessoas que ocupam o cargo, nem procurei saber quem são, porque tenho certeza que são pessoas dignas, pessoas que estão trabalhando. Eu estou questionando o valor ser equiparado com o que a economia paga no mercado privado. Né? E não estou defendendo salário baixo também. 4 salários de R$8.000, se nós tirarmos a metade, R$5.000, que ainda seria um excelente salário, em um ano daria R$240 mil de economia, estou correto? Não, mas só para o salário. Em 2 anos, R$440 mil. Nessa reunião de hoje aqui, senhor presidente, deveria a mesa estar com números. Eu queria saber quanto que vão gastar em reais nesta reforma lá, quanto que se paga de aluguel mensal aqui, quanto que se gastaria para reformar a Secretaria da Educação. Alguns raciocínios não estão batendo. Se a Câmara tem pressa de ir para a Secretaria, o presidente lembrou muito bem, eu não sei mais quem, o vereador Nino ou o vereador Salmi, a Secretaria da Educação já devia estar vazia há muito tempo. Outra coisa que eu quero lamentar muito aqui, que nós estamos sendo acusados de um trabalho em defesa de interesses próprios, corporativismo. Quando eu vejo convidados do bairro Carandaí numa reunião que foi convocada pelos moradores do centro. E eu quero dizer para os senhores que nós não temos absolutamente nada contra bairro nenhum, contra cidadão nenhum de Biguaçu. Todo bairro merece ser incentivado pelo poder público para achar sua vocação econômica e cultural, para fazê-lo crescer. O que não pode é ser um bairro e uma população ser jogada contra a outra. A navegar pelo raciocínio do senhor presidente e pela minha amiga Magali, o vereador Patê lembrou muito bem, quem sabe nós colocaríamos a Secretaria da Saúde na Sorocaba, a Secretaria da Agricultura lá em Três Riachos, no Bom Viver poderíamos colocar a Secretaria da Administração, a Prefeitura nós poderíamos colocar na Estiva do Inferninho, ficaria bom para todo mundo. Ora, gente, não é isso. Eu quero que me apresente uma cidade, um município, um local no mundo em que os poderes administrativos, jurídicos não estejam juntos. Isso é desde a Roma Antiga, me corrija, doutor Wagner, mais algum advogado que tem aqui. Desde a Roma Antiga, os poderes são juntos. Quando criaram outra falácia aqui, estão levando a questão para o lado econômico. Não é essa a nossa motivação da discussão, porque se o fosse, nós estaríamos brigando quando levaram a Secretaria da Educação para lá. O vereador Salmi foi muito feliz quando disse que a Câmara não gasta nada no comércio de Biguaçu. A nossa preocupação é com o bem-estar do cidadão biguaçuense. É com essa descentralização que não foi pensada, não foi discutida, não foi refletida e não foram apresentados números para o presidente. Vocês me desculpem, mas o conceito de politicamente correto, não vou lembrar que o senhor Abrão, não me cai muito mais bem. Eu acho que a gente tem que falar as verdades, tem que falar o que se pensa para se arrumar as coisas. O presidente, a Câmara, irresponsavelmente colocou nas redes sociais de Biguaçu, em que estavam presentes membros da associação, nas entrelinhas querendo dizer que a associação estava apoiando. Isso é uma falácia. Os membros da associação foram lá para participar da reunião e Vossa Excelência e o prefeito renegaram a presença do nosso presidente e dos membros da associação para participar da reunião. O senhor entrou, assinou, saiu, eles ficaram lá esperando. Essas coisas precisam ser ditas. Não precisamos brigar pessoalmente, mas nós precisamos discutir as ideias, as verdades precisam vir à tona. Outra coisa que eu queria falar, o vereador Elcio está aí,
Queria lhe lembrar que hoje existe a internet. Muitos munícipes assistem às sessões pela internet, podem ver um replay depois, a hora que quiser. E esse negócio de cobrar a presença de cidadão na sessão, o cidadão vem quando interessa para ele. Isso aí é uma coisa lógica. O cara bate na Secretaria de Saúde quando a saúde não funciona. O cara bate no prefeito quando o município está com problema. Então, essa coisa de cobrar a presença, vocês têm que fazer, eu fui vereador e posso falar com autoridade, o que vocês têm que fazer é o que vocês disseram para o eleitor que vão fazer. Nós temos que confiar nos agentes públicos que nós elegemos para trabalhar. Não preciso estar aqui todo dia. Eu tenho que confiar nos agentes públicos que eu tenho. Quando eu achar que há desvio de conduta, eu venho aqui e vou cobrar. Venho aqui, vou no escritório do vereador, vou no gabinete do prefeito, vou no secretário, vou no Ministério Público se precisar. Agora, essa coisa de o vereador de querer jogar culpa porque nós não viemos na sessão, me desculpe, mas não concordo. Outra coisa, está havendo um equívoco aqui com essa questão de bairro-centro, gente. Nós não olhamos para o nosso umbigo, não. É bom vocês darem uma olhadinha na divisão geográfica que foi feita há tempo atrás. O centro de Biguaçu não é a praça, não. O centro de Biguaçu é um bairro grande. Quando nós falamos bairro-centro, nós não falamos da praça, não. Nós falamos do bairro-centro como um todo. Aí tem que olhar lá a delimitação geográfica, onde é que pega. É a segunda vez que nós estamos sendo vítimas da administração pública municipal ou da Câmara, dos dois juntos, quando daquele projeto que queriam criar uma nova Biguaçu. É mais do que legítimo nós buscarmos reivindicar o nosso direito de preservar o lugar que nós moramos. Primeiro lugar o bairro, e depois primeira casa, depois o bairro e depois o município. Eu vejo muita gente hoje preocupada na internet com o que o nosso presidente fala, que o líder lá do PT fala, mas não se preocupa com as questões de Biguaçu. Então, é muito legítimo que nós defendamos os nossos lugares. Nós temos história de 200 anos aqui de investimento, de suor, de trabalho dos nossos familiares aqui no centro de Biguaçu. Ninguém caiu de uma caçamba ontem aqui, não. Família do Ednei, família nossa, família do Robson, sei lá, todo mundo que está aí, do Juquinha, do Célio, do Aquino, todo mundo. Todo mundo aqui é 200, 300 anos em Biguaçu. Por que não vai defender? Qual é o problema? Qual é a culpa? Outra coisa, da questão dos usos em Biguaçu. Eu acho muito engraçado. A Univale é uma instituição privada. A Univale não tem nada com isso. A Univale está fazendo o papel dela, está tentando ajudar o município, está disponibilizando. Não sei se vai ganhar, vai deixar de ganhar. Eu só pergunto o seguinte, onde é que estavam as nossas autoridades representativas quando o SESC se instalou num lugar daquele, no lado da Secretaria da Saúde? Por que não levaram o SESC para a Univale? Por que ninguém brigou para levar o SESC lá? Quanto é que gastaram naquela construção? Com a Univale daquela parada lá. Aí estão brigando para trazer o SENAC. Por que não bota o SENAC lá na Univale? Não vejo uma briga dessa. Não vejo uma briga dessa. Com toda a sinceridade, vereador, com toda a sinceridade, posso estar errando, posso estar pecando, para concluir a minha fala. Eu acho que é uma movimentação política, com interesse eleitoral. E está havendo uma contradição. Vossa Excelência está dizendo que está aí para economizar, mas o vereador Elcio já está dizendo que tem que ir porque não tem espaço aqui. Então, o que o vereador Elcio está dizendo é que não volta mais, porque Biguaçu não tem mais espaço. Ora, isso não existe, gente. Isso aí, sinceramente. Então, assim, por último, senhor presidente, eu gostaria de saber em números qual é o valor pago de aluguel aqui, em 2 anos quanto que vai dar, quanto que vão gastar nessa mudança para lá, quanto que gastaria para fazer aqui e por que a Secretaria da Educação não está na Univale ainda. Já deveria estar há muito tempo. Muito obrigado, desculpa aí o... Bom, gente, antes de eu passar a palavra para o vereador Elcio, para o vereador João Luiz, para responder, eu vou fazer as minhas conclusões, viu, Tuquinha? Novamente, isso está no portal de transparência, dá R$240 mil por ano. Isso é só você pesquisar lá, que tem números aqui, os dados não mentem. Segundo, a administração lá, o prédio já está pronto, todas as divisórias. Pronto, o cara anda aí. Não, a parte dá licença? Dá licença? Vou lhe explicar. Nós vamos, o prédio da Univale, onde? Dinheiro público, sim. Dinheiro público está aqui. Senhoras e senhores, só um minutinho, por gentileza. A secretaria, onde se encontra a vigilância sanitária, que está com todas as divisórias prontas, é o setor administrativo. 1 mês de aluguel, nós concluímos só as divisórias dos gabinetes. Primeiro andar. Então, gente, meu Deus,
na realidade, é uma economia de 240 mil, gente. Se tu gasta com uma reforma 20 mil, 30 mil, não dá um aluguel de um mês? Não. Por gentileza, vamos, questão de ordem. Não, sendo questão de ordem, eu estou falando que o primeiro andar poderá ser nosso, de acordo com o seu prefeito, nosso prefeito, acertamos que o primeiro andar será da Câmara de Vereadores, interligado com o auditório e o primeiro andar, gente. Bom, gente, a primeira obra, eu não estava aqui nessa casa, já fazem 10 anos que tem essa obra, e nós não concluímos. Hoje ele veio para o Executivo. Agora nós temos 2 anos também aguardando o prédio da administração, da Secretaria da Educação. Se vocês acham que uma economia dessa não é bom para o município, de uma coisa eu vou lhe garantir. Não, está sendo feito todo o levantamento, vai ter por licitação. É licitação, gente. É transparência. Ô, Nino, por favor. Nós temos um levanta... Não. Por favor. Questão de ordem. Mas tem uma sessão de uso, 10 anos. Não. Da Univale para o Poder Executivo, se você não sabe, existe uma sessão de uso de 10 anos. E do Poder Executivo para nós? Do Poder Executivo para nós, ficou uma sessão de 4 anos. Calma, gente, calma lá. Ficou 4, por quê? Porque nós temos que fazer a transferência do prédio da Câmara da Educação e reformar e, consequentemente, voltarmos. É uma economia? Claro que sim. Eu não vejo. Não. Veja bem, vereador Nino, a hora que o prédio estiver pronto, nós retornaremos para cá. É um prazo até. Nós já estamos 2 aqui, aguardando. Não vejo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Os gastos da Câmara com aluguel no ano de 2019, que é o que se consegue visualizar no portal de transparência, 2020 não existe, então não tem como se visualizar. É de 203 mil. Não 240 mil. Na minha planilha está 240. Então, pede para rever sua planilha. Isso está no portal de transparência. Ok? Bom, gente, eu vou passar a palavra para o vereador Elcio, vereador João Luiz, vou passar para o Minho. Então, não, vou passar a palavra para o Minho, depois o vereador Elcio e o vereador João Luiz, para concluir. 2, teste. Bom, eu em 2015, quando eu comecei a andar pelo bairro Biguaçu, eu comecei a notar que os bairros estavam ganhando obra, está crescendo, tal, ganhando calçada, tal, asfalto. Eu tive a ideia de montar a associação porque eu vi que o bairro Centro não tinha mais investimento. E o do poder público. E o que nós temos, para quem não sabe, é coisa de 50, 70 anos atrás, o Renato pode me confirmar. Basta olhar a tubulação da minha rua ali, era tubo de 20. Né? Agora que fizeram ali. Fizeram mal acabado, não fizeram as calçadas. Mas você vai lá na Praia João Rosa, você vai nos fundos, é uma calçada bonita, mas tudo bem. Aí eu quero perguntar para a vereadora Magali o seguinte: quantos órgãos a prefeitura levou para lá já? Hoje já funciona lá na Univale a FAMAB, a Vigilância em Saúde, que são as 3 vigilâncias, né, ambiental, a sanitária, e uma vigilância ainda está no centro de Biguaçu, que é a vigilância epidemiológica. Então, funciona lá hoje 2 vigilâncias, a sanitária e a ambiental, e funciona, a Secretaria de Saúde já está quase num todo lá, a biblioteca ainda está aqui no prédio, Educação, desculpa se eu falei de saúde. Não, saúde não. O transporte já está lá. Alguns serviços da educação já está lá. O que tem aqui é o serviço a biblioteca ainda está aqui. A parte administrativa da educação está funcionando a grande maioria lá, com alguns serviços aqui ainda,
mas por falta de... Então, pela Magali, questão da sessão, Magali, né? Magali, só para continuar a minha pergunta. A CCTU também já está lá. Você tem noção de quantos funcionários tem lá hoje, com essa ida para lá? Não Mais sei ou lhe menos, responder assim? isso, não sei lhe responder isso. Não. Mas ultrapassa o número de funcionários da Câmara, com Sim, certeza. sim. Tá. Acredito que sim. Você tem noção? Acredito que sim. Aqui tá bem claro o seguinte: existe um lado político e existe um lado de poder público. Você tem noção do estrago que a saída desses órgãos aqui fizeram no comércio de Biguaçu para ajudar o comércio de lá, sendo que já foram ajudados 1000 vezes mais do que nós aqui quando a Univale foi para lá? Agora, se houve problema na Univale, ninguém tem nada a ver. Como a Wildner, se você não sabe, na época, nos anos 70, tinha 300 funcionários. A Wildner faliu, o bairro aqui sentiu, mas nós nos erguemos. Agora, qual é a diferença levar a Câmara para lá para ajudar economicamente o bairro se já tem o suficiente lá? Quer dizer, aí vocês estão tirando daqui para ajudar lá. E os que ficarem aqui? Mas, como é que nós vamos fazer? Hermes, a situação não é somente a ajuda do comércio local. Nós temos vários pontos. Nós temos, com certeza, a ajuda do comércio local, que isso vai vir naturalmente. Nós temos a questão da mobilidade, que vocês sabem, você sabe disso. Para você não é problema, porque você realmente mora aqui do lado, você tem que lutar pelo que é melhor para você e para a sua comunidade, mas a mobilidade